Querido Deus e amado Pai, obrigado pela Tua presença, pela essência do Teu poder, e que nessa noite, meu Pai, possamos continuar sendo abençoados pelo Senhor. Amém, que o Senhor abençoe, meu Pai, esse dízimo, essa oferta, que essa casa, que esse celeiro possa ser multiplicado para a honra e para a glória do Teu santo nome. Aqueles que não puderam entregar, o Senhor sabe o motivo, se é uma porta que está fechada, que o Senhor abra para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Abençoa as crianças nessa noite. E a pastora que vai trazer a Tua palavra, meu Pai, que pessoas possam ser libertas, que pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser renovadas através do Teu poder, através do Teu Espírito Santo, meu Pai. Aleluia. Porque a Tua palavra, meu Pai, é como um martelo que esmiuça a pena, meu Pai. Então, acho que essa palavra bata no nosso coração nessa noite e que possamos tomar uma posição, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Essa oração que nos agradecemos nessa noite, Pai. Amém. Amém. Ô, glória. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Pastora Núbia. As crianças vão para a salinha, né? Não sei se vão. Vão. Que Deus abençoe. Os X orem com eles lá dentro. Eles vieram, né, irmãos? Vamos abençoar a vida do João aqui. Vem cá, João. Vem, né, meu filho? Vem para cá, vem para cá. Vamos orar por eles. Amém. Né? Vamos orar por essas preciosidades. Quando eles vão para a salinha, o templo fica vazio. Graças a Deus, né, irmão? Que nós temos muita criança. Amém? Pedir para Deus trazer o povo que quer engravidar aí, o povo que quer ter filho, né? Para poder... Ó, a Maíra levantou a mão. Amém? Deus amado e querido. Pai, como é bom estar na Tua presença e diante dessas crianças, ó Pai. Porque cada rostinho aqui representa algo muito valioso, muito precioso para nós e para o Senhor. A nossa oração, bendito Deus, é que essas crianças agora possam ir para a salinha e possam aprender, possam, Pai, ter a sua mente, Pai, ó Deus, alcançado, seu coração alcançado pelos ensinamentos da Tua palavra. Que o Senhor continue dando livramento a essas crianças, ó Pai. Não somente a essas, mas todas as crianças da igreja, os vizinhos aqui, Pai, os nossos parentes, amigos. Livra, Pai, essas crianças de todo mal, de toda investida do nosso adversário. Nós abençoamos a vida delas no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora sim, Samuel pode ir para a salinha andando. Vai, Samuel. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa estarmos na casa do Pai. Amém? Amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos 5. Glória a Deus. Sou grata à vida de cada um que veio nessa noite. O Senhor possa falar aos corações que aqui estão em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos 5, a cura de um endemoniado. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando em nome de Jesus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus:
manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ficaram com medo, e os que estavam presentes contaram ao povo e o que contara ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis e o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Glória a Deus. Estreando a minha biblinha nova que eu ganhei domingo. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ó, tira o olho, tá, pastor? Falei que você não usa essa Bíblia, rapaz. Não, essa aqui é para momentos especiais. Glória a Deus. Glória! A irmã recebeu um grande milagre da parte do Senhor, de gravidez também, né? Recebeu e está muito feliz, e em gratidão ao Senhor. Vai casar, vai fazer tudo. Dá um movimento maravilhoso e nos deu essa Bíblia de presente em gratidão ao Senhor. E nós estamos muito felizes porque isso é o Senhor operando no meio da igreja, né? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ao texto, um texto maravilhoso. Toda vez que se fala de libertação é algo que traz impacto na nossa vida. Porque tem pessoas que nós olhamos e nós identificamos e com a nossa pouca fé a gente acha, não tem jeito. Mas para Jesus tem jeito. Amém. Sempre tem. E o capítulo anterior, que sucede essa história, nós vemos Jesus acalmando a tempestade. E nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso mesmo para acalmar a tempestade. Ele acalmou a tempestade, atravessou a tempestade e conseguiu chegar ao seu destino que estava proposto pelo Pai. E Ele nos habilita também a passar pela tempestade. Ele acalma a nossa tempestade, nos habilita a atravessar ela, para que possamos chegar ao destino que o Pai reservou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus atravessa a tempestade e chega a um lugar, aleluia, onde ali uma vida precisava do socorro dele. Jesus acalma a tempestade e agora ele encontra uma alma impetuosa, uma alma que tinha uma tempestade dentro dela. Agora não mais Jesus iria operar numa tempestade externa, mas ele ia agir numa alma que tinha uma tempestade, uma turbulência dentro de si. Quantos aqui já experimentaram essa tempestade na alma? Essa tempestade dentro de você? Louvado seja o nome do Senhor. É muito angustiante nós estarmos com a alma tempestuosa. Eu atendo pessoas sempre nesse estado. Eu já estive nesse estado e de vez em quando fico assim. Mas como é bom saber que nós servimos a um Deus que acalma a tempestade. Amém. Tanto a tempestade que está dentro como a tempestade que está fora. Ele opera, ele acalma o caos que está fora, mas é poderoso para acalmar o caos que está dentro. Aleluia. Quantas tragédias nós já vimos no território
território brasileiro em que depois daquela tragédia demandou dinheiro do governo para consertar aquilo tudo, como por exemplo em Brumadinho, depois daquela destruição toda, né? Aquela barragem e tudo mais. Eu estava vendo uns tempos atrás aí o documentário do acidente de Congonhas também, a destruição que aquele avião causou naquele local, naquelas casas ali próximas àquele aeroporto. Quando uma tragédia ela é fora, demanda muita energia, disposição e dinheiro, recursos para colocar aquilo tudo no lugar. Mas quando a tempestade é dentro, quando o caos é dentro, eu posso te garantir que é muito mais difícil do que qualquer reforma, qualquer reestruturação física. E tem coisas que quando o caos é dentro, só Deus pode fazer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus atravessou a tempestade para chegar naquele lugar, porque havia um propósito ali, naquelas vidas daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus atravessa, e nós vemos em muitos episódios na palavra do Senhor, Jesus pregando no barco. Ele se amarrava em pregar no barco. Nós vimos aqui o pregador, o pai do Ariel, pregando domingo, falando que ele gosta de pregar o evangelho ali. Ele tem um barco de pesca e ele gosta ali de pregar para os funcionários dele. Jesus amava também pregar nos barcos, fazer do barco o seu púlpito. Só que ali naquela ocasião, Jesus desceu do barco. Diga comigo, desceu do barco. Desceu do barco. Jesus desceu do barco, ele fez algo diferente. Porque cada situação é uma situação. Muitas vezes estamos acostumados a agir de uma forma. Muitas vezes já temos já um livrinho de receita, como agir, como eu gosto de fazer. Mas muitas vezes o Senhor vai operar de uma forma diferente. E nós precisamos estar com os nossos sentidos aguçados, atentos ao que o Senhor quer fazer. Senão, para que vai existir visão, revelação, sinais, se nós não nos atentarmos quando o Senhor quer falar conosco? Muitas vezes o Senhor está falando, e nós continuamos com a mesma estratégia, com o mesmo comportamento, sendo que naquela ocasião não é essa estratégia que Deus quer usar. Para cada oportunidade, Deus vai agir de uma forma diferente. E naquela situação, Jesus precisava descer do barco. Ah, pastor, eu estou passando uma situação na minha vida, mas desde 980 e alguma coisa, eu não jejuo, porque eu não tenho mais esse costume, mas tem situações que precisam jejuar. Ah, pastora, o culto termina 9 horas, e 9 horas eu preciso estar em casa, porque 9h15 eu tenho que estar deitado na minha cama, porque eu tenho que tomar meu remedinho, e eu preciso, e já há mais de 15 anos que eu tenho esse costume. Mas tem culto que vai precisar demorar, porque o Espírito Santo quer agir de forma diferente. Amém. Talvez o Senhor vai te levar a conversar com alguém, o qual o Espírito Santo está no meio dessa conversa. Aleluia. E você precisa dar tempo para que o Senhor possa agir. Mas muitas vezes estamos cronometrados nos nossos hábitos, e o Espírito Santo ele não pode operar. Ah, eu não saio de Macaé. Ah, eu não saio da minha casa dia tal. Ah, eu não faço assim. Como Deus vai operar? Cada situação, o Espírito Santo age de uma forma diferente. Amém. Oh, glória. E ali Jesus teve a necessidade de descer do barco. Tanto que quando ele desceu do barco, aquele homem saiu do meio das sepulturas e veio ao encontro de Jesus. Quando nós fazemos um movimento diferente no mundo espiritual, o mundo espiritual corresponde a este movimento. Jesus desce do barco. Aqui nesse momento que Jesus desce do barco, é muito importante que você saia daqui hoje entendendo que você não pode passar à frente de Jesus.
Deixa Jesus ir na frente. Repita comigo. Deixa Jesus ir na frente. Jesus desceu na frente e os discípulos vieram depois. Ainda bem que não teve nenhum discípulo apressadinho que passou à frente de Jesus para querer descer do barco primeiro. Porque assim que Jesus colocou o pé em terra, o endemoniado fortão veio na direção de Jesus. E Jesus era a pessoa certa para conter aquele homem. Jesus tem que estar à frente. Não vá na frente de Jesus. Deixa Jesus ir na frente. Não importa a situação adversa que está vindo ao seu encontro. Pode ser um gigantão que está vindo, mas se Jesus estiver na tua frente, você vai vencer e a vitória é garantida. Jesus desceu daquele barco, aleluia. E aquele homem veio ao encontro de Jesus. Um homem lotado de demônio. A Bíblia diz que ele andava entre os sepulcros. A Bíblia diz que ele se cortava, se machucava. Aqueles demônios lançavam aquele homem para se machucar, se ferir. Os demônios faziam questão de colocar aquele homem no meio da imundície. Certa vez eu vi um vídeo sobre uma mulher que trabalha com corpos, trata corpos ali no necrotério. E ela contou uma história de uma mulher que estava numa capela velando um corpo, uma família, e tinha uma bebezinha que estava dando muito trabalho naquele velório. E dado momento, no meio daquele desespero, daquele choro por causa daquela morte, a mãe colocou a bebezinha no chão para engatinhar no meio daquele velório. Passado um tempo, aquela criança ficou muito doente. Doente a ponto de que os médicos não conseguiam descobrir as bactérias que afetaram e encontraram o corpo daquela bebê. E os médicos reviraram aquela criança e já estavam dando a última palavra, que aquela criança teria pouco tempo de vida. Os médicos chegaram a dizer: olha, pode levar sua filha para casa, dar uma última festa de aniversário para ela, porque nós não sabemos mais o que fazer. E dado o momento, o médico disse para aquela mãe: em algum momento essa criança teve contato com o esgoto? E aquela mãe ficou assim, não conseguia imaginar nada. A única coisa que ela lembrou foi esse episódio em que a criança estava ali no meio daquele velório, engatinhando naquele chão. Nós sabemos que é um lugar imundo, é um lugar cheio de bactérias. E o diabo levava aquele homem a estar nesses lugares imundos. Ah, pastora, mas eu entro no cemitério, saio, eu fico bem, eu fico tranquilo. O problema não é tanto o cemitério, mas entenda, sepulcro é pro fim. E o diabo fica tentando antecipar aquilo que é pro fim. Meu Deus. Trazer a morte pro presente, levar-nos para a destruição. Aquele homem estava vivendo uma vida terrível. A Bíblia diz que aquele homem andava sem direção. E quando eu li esse texto, isso me fez pensar, trouxe-me uma preocupação, porque esse andar para cá, andar para lá, isso por vezes denota uma desorientação. E hoje eu vejo muitas pessoas que não sabem se aquietar, vivem andando, inquietas, sem direção. Quando não está aqui, está lá na casa de fulano, está na casa de ciclano, não consegue parar, ficam inquietas. Quando não está diante dos seus familiares, está aqui, pastor, mas você vê que o problema está na alma dessa pessoa que não consegue se aquietar. E a palavra do Senhor fala para nós nos aquietarmos, descansarmos no Senhor. A própria Bíblia diz que
aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Aleluia! Essa inquietação, esse imperativismo satânico não vem de Deus. É verdade. E nós precisamos acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração. E aquele homem era forte, e por mais que ele tivesse toda aquele diagnóstico de esquizofrenia e tudo mais, nós sabemos que a sua força também era devido à quantidade de demônios que estavam sobre ele. Então os demônios potencializavam aquela força no corpo físico daquele homem. Mas Jesus estava ali para mudar e transformar a vida daquele homem. Glória a Deus. E esse texto, ele nos traz lições importantes. Que o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele ainda muda endereço de pessoas, se for necessário. Muitas vezes é necessário que o Senhor faça isso. O Senhor não quer que você venha morar no cemitério. O Senhor não quer que você viva no mar do pecado. O Senhor não quer que você viva no campo da desgraça. O Senhor não quer que você fique no terreno do engano. Se for necessário, o Senhor irá mudar o seu endereço, e Ele ainda faz isso. Ainda que você não tenha casa, não tenha dinheiro nem para o caminhão da mudança, Jesus cuida de tudo. Mas se for para que o nome dele seja glorificado na tua vida, na tua família, Ele muda o teu endereço, porque Ele é Deus. Eu aprendo nesse texto que não há caso perdido para Jesus. Amém. E para pregar isso, eu não preciso estar no meio de um ar livre, eu não preciso estar em praça pública, eu não preciso estar no culto de evangelismo para que essa palavra encontre somente pessoas endemoniadas, pessoas que vivem no pecado, perdidos. Eu posso pregar para crente também e dizer para crente nessa noite que não há caso perdido para Jesus. Amém. O meu caso, o seu caso não está perdido. Eu creio. Uma vez a vizinha, quando meu irmão ainda era pequenininho, veio bater no nosso portão e reclamou com a minha mãe, dizendo que o meu irmão era um ladrão. E a minha mãe deu um pulo para trás: por que você está chamando meu filho de ladrão? E ela falou assim: porque o seu filho roubou a borracha na bolsa escolar do meu filho, então ele é um ladrão, faz ele devolver. Aí minha mãe falou assim: olha, eu não sei sobre esse assunto, eu vou conversar com ele. Se eu achar essa borracha, certamente devolveremos ao seu filho. Mas eu quero te dizer uma coisa: nunca mais fale isso do meu filho, nunca mais chame meu filho de ladrão. Primeiro, que ele é uma criança, ele ainda está aprendendo, está sendo educado. Segundo, eu estou criando o meu filho no caminho do Senhor e na casa do Senhor. E na casa do Senhor, ainda que ele esteja torto, Jesus é poderoso para endireitar. Agora o seu, eu não sei. Trate de criar o seu filho na presença do Senhor. Meu Deus. Passado anos, chega a nós um jornal. Aquele jovem já tinha crescido, se tornado um adulto, e tinha se tornado um dos maiores assaltantes das praias de Campos, das casas de veraneio das praias de Campos. E a gente ficou assim: meu Deus, tem misericórdia. Tem jeito para quem está na casa do Senhor. Amém. Aqui não é o lugar dos santarrões nem das santarronas. Aqui é o lugar daqueles que mais precisam de Jesus e reconhecem isso todo dia. Ao deitar, ao se levantar: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, se não for Tua misericórdia, eu morro. Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Mas não há caso perdido para Jesus. Amém. Eu aprendo nesse texto que aquele homem
queria muito ir com Jesus, fazer a obra, pregar o evangelho, mas Jesus mandou ele voltar para casa, porque a nossa primeira nação a ser conquistada é a nossa casa. A gente não quer, a gente quer curtir novos ares, conhecer gente nova, para poder lá fora as pessoas até ouvem a gente melhor. Prega o evangelho para o seu filho e prega para uma amiga de fora. Ela vai, nossa, vai ser benção demais. É muito melhor pregar fora. Mas Jesus manda a gente ficar na nossa casa e primeiro ganhar essa primeira nação, estruturar primeiro esta nação, que é o propósito dele, a família. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem queria ir. Quão grande é o poder de Deus a ponto de penetrar no cérebro lesionado daquele endemoniado e transformar ele numa pessoa sã, apta a conversar novamente, apta a se vestir e conversar normalmente como uma pessoa normal, curada, sarada. E ele tinha um forte testemunho que certamente ia impactar tantas multidões. Aí Jesus fala: vai para sua casa e prega para aquela multidãozinha lá, está sentado no tapetinho, com os brinquedos. Prega lá com a colher de pau, mexendo na panela. Prega lá na sua casa, mexendo na enxada, tirando o pó das cortinas. Oh, meu Deus! Quantas coisas que a gente quer de um jeito e Deus quer de um jeito diferente. É verdade. Mas não há nada maior do que uma família estruturada, uma família cheia da presença de Deus. O impacto que uma família pode trazer, uma família cheia de Deus, estruturada, pode trazer na nação, é muito maior do que eu chegar num estádio agora e pregar o evangelho para uma multidão. Eu aprendo nesse texto que todos os nossos movimentos se refletem no mundo espiritual. Núbia, vá agora, pega o seu celular, vai no Google Maps, que eu vou te direcionar esse endereço aqui, Núbia, para você buscar uma bênção, minha serva Núbia, que eu te preparei para você. Só que se eu não for, a bênção vai continuar lá. Todos os nossos movimentos refletem no mundo espiritual. E naquele grande dia, nós também vamos ouvir: eu tinha para você, você não quis. Eu te dei, você não foi buscar. Eu preparei, mas você não deu valor. Precisamos nos movimentar na direção em que o Senhor quer nos levar, nos conduzir. Aleluia. Jesus desce do barco. E na mesma hora que Jesus desce do barco, o homem sai da sepultura. Que movimento você está deixando Jesus fazer na sua vida para que haja mais resultados? Às vezes a gente quer ignorar, mas os resultados são importantes. Se você ainda não os tem, tudo bem. Isso é uma oportunidade de você continuar buscando, mas não deixe de querer os resultados. Por onde Jesus passava, ele orava, ele pregava. Se não houvesse resultado, como as pessoas iriam crer? Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus ainda faz. Jesus pode fazer o sobrenatural, o inimaginável. Lá no meu bairro de Campos, onde eu cresci, pastor Estevão também, quantos andarilhos tem naquele bairro? Na nossa idade, estão envelhecendo de tanto andar no sol, na chuva. Os demônios levam essas pessoas a ficar andando dia e noite e dia, sujo, sem banho, sem alimentação, sem rotina.
Quando eu li esse texto, eu lembrei dessas pessoas. Muitas vezes a gente é tão sem fé para crer que Deus pode libertar essas pessoas. Ó Jesus, o que é necessário ter em nós para que essas pessoas venham em nossa direção e recebam a libertação no nome de Jesus. Senhor, queremos ver resultados na nossa vida, Senhor. Tanto de mudança dentro de nós, como queremos também ver resultados fora de nós, naquilo que nós fazemos, realizamos, colocamos a nossa mão. Nós queremos ter êxito, sucesso, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que essa trajetória, muitas vezes em busca do resultado, ela é solitária, porque poucas pessoas acreditam. Certamente pouquíssimas pessoas ou ninguém acreditava na mudança daquele homem, que um dia aquele homem seria transformado pelo poder de Deus. Mas Jesus chegou naquele lugar. E eu quero declarar que Jesus chegou aqui na nossa vida. Ele desceu do barco por mim, por você, para tirar de nós tudo aquilo que não presta, toda a mazela, e fazer de nós pregadores natos, fazer de nós milagres ambulantes por onde quer que andarmos. Para que vidas sejam atraídas. Senhor, toca nos teus filhos nessa noite, seja por dentro, seja por fora. Tu podes fazer, tu podes realizar, Senhor. O teu nome é poderoso. Pai, se houver algum demônio, Pai, agindo aqui em mentes, em corações, em lares, em situações, nós queremos repreender agora, em nome de Jesus. Seja essa obra por feitiçaria ou maldições, seja qual for a legalidade, tu és poderoso para quebrar toda maldição, seja ela da primeira, da segunda, da terceira, da quarta geração, não importa. Nós venceremos em Cristo Jesus. Na nossa família, na nossa vida, não haverá suicídio, não haverá possessão de demônios, não haverá pobreza, não haverá miséria, não haverá analfabetismo, não haverá prostituição, não haverá vícios. Nós repreendemos agora todo o mal que porventura vieram dos nossos antepassados ou foram lançados por palavras. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai, uma palavra sua pode mudar toda e qualquer situação nessa noite, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o nome do Senhor. Pastor. Aleluia. Amados, essa mesma fé, nós vamos orar pelos pedidos. Se você tem um pedido, você tem um objeto que você queira colocar aqui diante do Senhor, eu quero te convidar que você traga isso aqui à frente.